A forma que eu escolho começar o meu dia vai fazer toda a diferença no decorrer dos eventos desse dia. Eu não posso saber o que vai me acontecer hoje, mas eu posso me preparar. Eu posso trazer um combustível para que eu possa transitar nos eventos do dia de hoje. E como que é esse combustível? A gente aprender a acordar logo cedo. Acordar é dar cor para o nosso dia. Aprender a preencher o nosso coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, porque às vezes tem momentos que são desafiadores, né? Tem momentos que a gente precisa pedir a Deus, né? Me ensine a andar sobre essas águas. Mas quando eu olho para um evento e penso, isso veio para me ensinar algo. Isso veio para que eu possa aprender algo. E aí eu não mergulho naquela situação. Como a gente aprende na PNL. Eu preciso dissociar. Olhar para a situação, ao invés de achar que eu sou ela. Todas as vezes que eu entro no nível de desespero sobre alguma situação, significa que eu desconectei da minha sabedoria interna. Todos nós temos um GPS interno, né? Na programação neurolinguística, a gente chama de confiança na competência, quando a gente aprende o pressuposto que tudo que nós precisamos, nós já temos, está dentro de nós. Só que existe uma crença também que é o eu do ego que tem que dar conta. E o ego não dá conta. O ego é a nossa persona. Aquele que acorda de manhã já desesperado. Tem que fazer isso, dá conta disso e disso e disso. Esse eu não dá conta. Esse eu se estressa. Esse eu entra em desespero, porque é o euzinho. Mas o nosso eu maior, que habita em nós, esse que também está na nossa alma, que é a nossa fonte divina, a nossa fonte amorosa e criativa, esse dá conta. Então, essa força que habita em nós, ela precisa ter momentos para assumir as rédeas da nossa vida. Quando a pessoa fala assim, Luiz, eu não sei o que fazer. Eu falei, é natural. Você, essa aí, limitada, preocupadíssima com tudo, não sabe. Mas tem recursos internos dentro de você. Tem uma força interna que sabe. Eu lembro de uma frase que eu ouvia na infância. Quando você não souber o que fazer, apenas confia que a resposta vai vir. E vai vir de um outro jeito. Quando você relaxar a sua mente, né? Quando a sua intuição tiver espaço para se manifestar. Só que muitas vezes a gente não sabe nem aquietar a mente. A gente fica refém, tomando um monte de ansiolítico, um monte de remédio, meu pai, como se fosse a única saída. E aí, meus amores, quando você conhece as ferramentas, quando você tem a chave... Hoje foi meu amor que fez café para mim, amor meu, gracinha dele. E quando a gente tem a chave de saber, peraí, diante de uma situação que eu não sei o que fazer, qual é a saída? É respirar, relaxar e confiar. Quanto tempo tem que você não entrega as rédeas para esse Deus maior?
Eu sempre brinco com meus alunos. Quando você falar assim, ai, não sei o que fazer, complete ainda. Tem um lado meu que sabe. E comece a brincar. Respirar fundo e falar. A sabedoria que habita em mim vai sinalizar. O que, como, que escolha eu devo fazer. Dar pausas para entregar para esse motorista tão sábio, para esse professor que mora aqui. Ele tem a direção. E é um exercício que eu também tenho que fazer quase que diariamente. Faço diariamente, porque tem momentos que você fica assim, ai meu Deus, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta disso. Para, respira, tira um tempinho para não fazer nada, até que você tenha um senso de direção que venha de dentro para fora. Alimentar a nossa fé. Sabe aquela expectativa positiva que eu sei que eu não dou conta, mas tem um ser superior cuidando de mim. E não é fácil, né, a gente entregar de verdade. Eu conheço pessoas que vivem num nível de estresse tão grande. Às vezes tem uma ideia, começa a fazer e não para peraí, é isso mesmo? Como eu falo, para recalcular a rota. Para redirecionar o caminho. Então, reflita comigo. Qual é a área da sua vida que você está sobrecarregada? Que às vezes você está com a sensação que está rodando em círculos, ou que você está com a sensação que está chovendo molhado, está enxugando gelo, né? Tem um negócio de enxugar gelo. Se você pudesse escrever aí, em que área? Ah, Luísa, eu estou numa briga comigo, uma briga com o meu peso. Acho tão bonitinho. O peso, gente. Você vai colocando coisa na sua mochila de vida, ela vai pesar. Você para de colocar tanta coisa, ela vai ficar mais leve. E às vezes a gente tem um peso na mente por excesso de pensamentos, excesso de preocupação. Às vezes a gente tem um peso no corpo. E tem gente que ainda culpa, porque eu estou muito ansiosa, eu estou comendo demais. Um dia desse a menina falou, comi uma caixa de bombom. Falei, ai que lindo. Para depois experimentar uma culpa. E a base de tudo na nossa vida, para mim, está no amor. Quando você aprende a se amar, você se cuida melhor. Quando você aprende a olhar para você com respeito, com amor, você faz boas escolhas na sua vida. Não é assim? Coloca aí para mim. Você sente que tem áreas da sua vida que você está colocando um fardo muito grande, que está pesando? O quanto você está bloqueando o seu potencial? Quando eu falo do potencial, eu estou falando dessa força interna que todos nós temos. Quando você está diante de um desafio da vida, na sua vida, e todos temos desafios, não é verdade? Graças a Deus. A vida não é uma reta plana. Ela é cheia de altos e baixos. E são nos altos e baixos da vida, que a gente amadurece, que a gente adultece. Não sei se você conhece alguém que tem juventude acumulada, assim como eu, mas é verde, é uma pessoa imatura. Então olha para a sua vida. Você está se sobrecarregando com o quê? Porque às vezes a gente sai tão desesperado buscando ajuda,
Recentemente eu atendi uma mãe que tem um filho adolescente e o filho está desencorajado, está desanimado, está querendo desistir da vida. E essa mãe sai tão apavorada, buscando médico, buscando psiquiatra, buscando isso, buscando aquilo. E eu entendo que filho é uma maior riqueza que nós temos. Só que antes disso, para. Se conecte com seu filho, olhe nos olhos dele, faça perguntas. Se conecte com seu sentimento de amor. Se conecte com essa criança, ou esse menino que está aí. Ou seja, antes de sair fazendo, deixa eu reacender a luz do amor. Deixa eu pedir sabedoria divina, né? Hoje eu estava mandando uma mensagem aqui para os meus irmãos, que eu tenho pensado muito na mamãe. Né? Quem me acompanha sabe que a mamãe está acamada há muito tempo. E volta e meia isso vem de madrugada na minha mente e entristece meu coração ao vê-la agora machucada de tanto ficar na cama, feridas expostas. E eu falei, Luísa, eu não dou conta disso. Mas esse Deus que habita em mim, Ele dá. Então, às vezes o que a gente precisa é entender que se somos um ser humano e espiritual, tem coisa que é do humano, tem coisa que é o Deus em nós. E aí começa a falar, deixa eu descansar nele, deixa eu fazer o que é possível, deixa eu me unir com meus irmãos em oração, deixa Deus agir. E aí uma coisa que eu observo, a nossa forma de relacionar com o Pai, gente, eu não sou pastora, nem conheço profundamente a Bíblia, não é sobre isso. É muito na área do autoconhecimento mesmo que eu estou falando. Quando a gente se percebe a forma que a gente relaciona com o Pai, às vezes a gente não tem intimidade com Ele, ou com Ele que habita aqui. E às vezes eu vejo a pessoa assim, ai meu Pai, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus. Um jeito de pedir como se a gente não merecesse. O que é diferente disso? Pai, ó, o negócio é o seguinte, tô querendo te ajudar. Tô precisando de cliente, Pai, manda, abre as porteiras, me ensina o caminho. Pai, minha mamãe tá desse jeito. Você conhece a sua filha, Pai. Ela foi uma mulher de Deus, linda. Pai, me ensina a lidar com isso. Me ensina a aprender com isso. Eu não quero ficar me queixando. Você sabe de todas as coisas, Pai. Mas me dê sabedoria, me mostra o caminho. E aí é tão interessante que quando a gente faz um pedido claro, às vezes a resposta vem. Nessa madrugada, eu conversando com ele, aí me veio assim um conforto no meu coração. Uma querida amiga que é um anjo na minha vida, né, tem me ajudado também a buscar meios para poder aliviar a dor da minha mãe, junto com a minha irmã que está lá junto, enfim. Então me dá aquele conforto assim, olha para isso diferente. Entrega, confia, se una com seus irmãos em oração, que era o que a minha mãe mais gostava de fazer, é rezar. Gente, na minha casa era sagrado, aquela família grande, toda noite. A gente pobre na roça, a gente lavava o rosto, o braço e as pernas. E depois ia rezar o terço.
Isso era sagrado. Então eu fico pensando, tá faltando isso entre a gente. Nos unir em oração, deixar Deus agir. E Ele é capaz de tudo. Então toda vez que o fardo estiver pesado, é o nosso ego, achando que tem que carregar tudo, dar conta de tudo. E Papai do Céu tá ali esperando. Oh, qual que é a minha parte aí, filho? Tá precisando de alguma coisa? E uma coisa também que me assusta, esse feriado eu tive lá, né? Vocês me acompanharam lá em Aparecida do Norte, com a minha netinha. E eu não tinha visitado ainda aquela catedral maravilhosa, né? Eu não tinha visitado. É tudo muito grandioso, muito bonito, e as pessoas de fé. E eu vi muita gente louvando e agradecendo, alegre, e vi muita gente com uma cara assim de sofrimento. E eu fiquei pensando sobre isso, de que forma eu estou relacionando com a minha fé. Quando eu peço, eu entrego e confio, ou eu acho que Deus é surdo? Aqui, ó, tô te pedindo. Quando você é mãe, toda hora a criança fica pedindo alguma coisa, qual é o sentimento? Ai, que chato, eu já escutei. Assim que for possível, eu te dou. Eu acho que Deus fica assim com a gente. Já escutei, minha filha, tô sabendo, eu te acompanho. Assim que for possível, eu libero isso para você. Não dá impressão isso? E recentemente eu tive um atendimento com uma mãe que estava muito desesperada, o que fazer com a filha. Gente, está muito comum os jovens não ter alegria de viver. Meu Deus! E uma das razões que eu fico aqui dentro do meu ego julgando é porque os nossos jovens, eles não tiveram desafios quase nenhum. Porque o amor protetor, amortecendo as quedas, resolvendo por eles, transformaram eles em uns bestonhas, uma mistura de besta com pamonha. Os meninos estão perdidos. Mas o que me assustou foi um caso de uma menina que já tentou suicídio algumas vezes, e a mãe dela, assim, com o maior cuidado com ela, querendo ajudá-la. Uma menina que, o problema é que ela foi protegida demais, amada demais, e na minha percepção, ela não aprendeu a lidar com não, com limite, com responsabilidade. E a vida, ela exige isso. E essa menina, ela fez um sacrifício para Deus. Olha, e ela tirou aquilo que ela mais amava nela. Ela tinha os cabelos lindos e ela raspou a cabeça para entregar para Deus. Talvez a mãe dela até esteja aqui, mas quando eu estou contando isso, não é para expor a pessoa, é para a gente refletir o quanto nós estamos desprovidos de ferramentas dialógicas, de diálogo. O que me surpreendeu quando essa mãe narrou essa história para mim da seguinte forma: minha filha chegou da igreja, falou que fez um trato com Deus, e quando ela falou isso, ela falou: se você fez um trato com Deus, quem sou eu para desfazer? Só que essa menina é imatura, verde, apesar de ter seus 15 anos. O que poderia ter sido feito, talvez, cada um faz o que pode com o que tem. Peraí, o que Deus vai fazer com seus cabelos? Ele não está precisando de cabelo seu, não. Peraí, qual a sua intenção com isso? Sabe o que Deus quer de você? Que você se ame. Que você bota alegria na sua vida. Que você faça valer sua vida. Isso aí não tem nada a ver não, filha. Só que nós ficamos pisando tanto em ovos,
com as pessoas que nós amamos, e nesse caso eu estou falando com propriedade, gente, que eu trabalho dentro das escolas, eu sou pedagoga, dou muita palestra para pais, para mães, enfim. A gente esquece de vasculhar o que tem no universo da pessoa, a gente tem medo, a gente não fala do que sente, não sabe o que o outro sente direito. A gente fica apavorada quando alguém fala que não quer viver. Teve um caso de uma outra mãe que falou assim, meu filho, eu ia fazer o curso, mas eu não vou poder fazer não, porque meu filho falou que quer se matar. Aí eu saí para distrair ele. Falei, você vai distrair ele? A ideia não some não. Chega junto. Fala do seu amor para ele e do quanto você está disposta a ajudá-lo a vencer, seja qual for o desafio. Então eu fico muito feliz quando as pessoas decidem mergulhar no processo de autoconhecimento. Porque é ali que eu vou desenvolver a habilidade de comunicação, de conexão, de relacionamento, de uma escuta profunda, amorosa. E é isso que restaura as relações. Tem muita relação que está doente. Você está diante de uma pessoa, você não sabe o que acontece no universo dela, está distante ao mesmo tempo que está próximo fisicamente. E a coisa mais fácil do mundo é eu falar o seguinte, esse meu marido já deu o que tinha que dar, sabe, ele não quer mudar, ele é isso, é aquilo. Aí eu julgo, etiqueto e descarto. Esse meu filho aí, tem que tratar. Ele é um ingrato. Quem ensinou a ser ingrato? Ou seja, eu tenho que sair um pouco dessa postura de vítima. E eu já falei sobre isso em algum momento. Todas as vezes que eu justifico aquilo que eu estou sentindo por uma causa externa, eu estou refém da situação. Eu estou vítima. Uma coisa é, eu não ensinei meu filho a agradecer, a ser responsável, a ser respeitoso com as pessoas. Foi uma falha minha. Agora eu quero mudar isso. Aquela frase que você já me ouviu falando, se eu não faço parte do problema, eu não faço parte da solução. Então perceba, toda vez que você tiver uma área da sua vida que você não está dando conta, você está vítima dela. Porque não tem nada que acontece no palco da nossa vida que a gente não consiga lidar. O que eu estou convidando você para refletir comigo é qual é a minha postura diante dos desafios. Se eu encontro um obstáculo, eu olho para aquilo e falo, ai meu Deus, não vou dar conta. Como que Deus bota isso na minha vida? De novo eu passando por isso? Ou você olha para aquele obstáculo e fala, lá vem aprendizado, meu Deus. E aí você se conecta com a sua força interna. Você se pergunta, que recurso eu preciso para dar conta disso? É fé? É autoconfiança? É resiliência? É força de vontade? É determinação? O que eu preciso? E aí quando você vai buscar, abre o arquivo e você fala, o que eu preciso para dar conta disso é algo que eu já tenho, tanto tem que já usei. E aí você entrega, sabe, para essa força interna. E aí você contorna o obstáculo, você salta aquele obstáculo, ao invés de falar, ai meu Deus, como eu estou sofrendo, olha o que fizeram comigo, e coloca o problema maior do que você. Aula 1 de PNL. Você não lida com o que te acontece. Você não lida com você. Você não lida com o outro. Você não lida com as situações da vida. Você lida com a historinha que você conta. Por isso que na PNL a gente é convidado a dar uma de Chicó, do Alto da Compadecida. Só sei que foi assim. E para de dar raiz pro problema.
A gente fica tanto remoendo aquilo que não deu certo, que a gente vai perdendo a energia, perdendo o foco daquilo que a gente quer. E aquilo que você treina seu cérebro, você fica bom nisso. Se você treinou ele para reclamar da vida, você está expert nisso. Se você treinou isso para reclamar do seu filho, do seu marido, você está aí pós-graduada, mestrada nisso. Mas você pode treinar ele para superar situações, para ter visão do futuro, para clarear o que você quer. Você pode treinar ele a acessar a fé, a esperança, a força de vontade. Eu conheço pessoas que às vezes, de repente, às vezes uma aula, ela já sai de lá, nossa, não precisa ser desse jeito. Ontem eu tive aqui um aluno muito querido, segue ele aí, o Dr. Diego, ele é ortopedista. O cara é demais, um querido. Não tem nem 40 anos, já fez PNL, já está praticando, já mudou tudo na clínica dele a partir da PNL. E ontem ele veio aqui me dar um abraço. E o Diego falou assim, todo mundo tinha que fazer isso. O médico aprende muito sobre doença, mas sabe pouco sobre gente. Ele mudou tudo, levando as ferramentas. A primeira coisa que ele fez é tirar a mesa da sala de atendimento. Ele fica do lado do paciente. Olha que conexão linda. Ele aprendeu a fazer perguntas. Ele aprendeu a dar comandos para aliviar a dor. E não só passar medicamento, indicar cirurgia. Ele aprendeu a diagnosticar qual é a dor emocional que está causando isso. Assim como outras médicas, como a doutora Leonarda, médica de família. Que incrível como essas ferramentas ajudaram. A nossa querida Eduarda Majeski. Todas duas estão comigo no workshop A Força Suave do Feminino e amanhã a gente vai estar lá no Darwin. 80 mulheres. Se você é de alguma escola que está aqui comigo, mora por aqui, manda uma mensagem que a gente vai te presentear com esse workshop. Então o que eu quero dizer? A mudança acontece de dentro para fora. Independente do que você já cursou na vida, de quantos cursos você tem, de quanta informação você já acumulou, agora está na hora de fazer transformação. Não tem nada errado lá fora. O que eu preciso é aprender, mudar minha lente. E eu tô aqui para te ajudar. Se você sente que essas conversas estão sendo úteis, talvez está na hora de você buscar, acessar esses recursos, esse potencial que pode estar adormecido aí. A gente tem uma comunidade que se encontra toda semana, amanhã é dia, onde a gente vai aprender sobre TLT, Terapia da Linha do Tempo. Olha que profundo. Aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje tem uma causa raiz. Tem uma menininha aí apavorada, abandonada, rejeitada, insegura às vezes. E aí você quer mudar isso, quer mudar, mas a programação que está lá instalada não mudou. E lá no clube você vai aprender. Imagina, durante o ano inteiro, uma vez por semana a gente se encontra. 1h30, 2 horas de aprendizado, para fazer amigos, para atualizar a mente aqui. Isso para quem não pode fazer PNL, claro, né? Um valor de menos de R$100 por mês é um presente. Você cuidar de você. 1 hora comigo de terapia é R$450. Lá você vai me ter toda semana. Ou ter alguém com muita bagagem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para você que, às vezes, para mudar, a gente precisa de ajuda.
É igual quando a pessoa entra numa reflexão. Respire profundamente, sinta como se sente sendo você. E a pessoa vem com a lente distorcida para olhar para si mesma. Eu sou muito rígida, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Não é assim. Não é com esse eu crítico. É com o eu empático que você vai aprender a se olhar. Aprender a se acolher. Aprender a olhar para você com o respeito que você merece. Isso é um exercício. Tem que mudar aqui, ó. Já tem uma sinapse aí, ó. Um caminho neural que você criou de autocrítica, onde você aprende a ter sucesso se deprimindo, se colocando para baixo. Ou seja, você exercita tanto falar mal de você, não confiar em você, que a vida vai te dar esse resultado. Mas nós podemos fazer diferente. Mas se você mora em Vitória, a turma desse semestre presencial começa agora, dia 28. É uma formação de 120 horas, 6 encontros. O primeiro encontro é sexta, sábado, domingo, os outros é sexta e sábado, quinzenal. E você que está participando dessa live, se você quer estar comigo, você vai mandar uma mensagem para mim e eu vou te dar um cupom de R$1.000. R$1.000 para sua formação. Você não tem desculpa para não vir. A única coisa que você tem que fazer é me seguir o Indesp, seguir o Clube Indesp, tirar um print e falar: eu quero transformar minha vida, e me marcar. Pode tirar o print, eu tô prontinha aqui. Porque eu tô num momento na minha vida, gente, que eu quero só agradecer. O universo tem me dado muito. Deus tem sido absurdamente bom comigo. Então, uma forma que eu tenho de retribuir é ajudar, entregar essas ferramentas para mais e mais pessoas. E para quem já fez curso de PNL, que tá aí, ó, escreve aí, PNL, quem já fez. Nós vamos ter um encontro dia 5 de abril, para quem é do clube também. Para reconectar, para juntos a gente reacender essa chama. Para a vida fluir com mais facilidade. Então, meus amores, olha, tem alguém aqui que já fez PNL. Coloca seu nome aí para mim. Canal Tures. Ah, Glaucia, linda, eu quero fazer uma live com você. Terezinha, Fernanda. Então, o meu convite é: vamos continuar essa jornada, meus amores. Porque só o fato de você acender sua chama, a chama de luz que habita em você, você já está contribuindo com o universo. Só o fato de você não ficar, sabe, nesse mantra de reclamar, que é difícil, porque a gente vai passando uma vibração que às vezes contamina o ambiente, contamina a gente mesmo. Então, você quer ajudar o universo? Vai se amar, pô. Vai se respeitar, porque a gente entrega pro outro aquilo que a gente tem. Se eu aprendo a me amar, é mais fácil esticar o músculo do coração para acolher o outro. Não é verdade? Então, quero convidar você. Aqui tem a Miss Lene. Já fui vítima dos meus pensamentos. Hoje eu não faço isso mais. Miss Lene, você quer ir além? Além de não ser vítima, é fazer sua mente trabalhar a seu favor? Ir para o próximo nível? Manda uma mensagem para mim e venha para o Clube Indesp. Você vai se encantar com tanto aprendizado. Aqui tem a Edilance. Eu sempre peço e espero, a resposta sempre vem. Olha que legal. O que significa isso? Entrega e confia. Deus não é surdo não, gente. Você imagina você, na época da carta do correio,
você mandar 10 cartas para a mesma pessoa pedindo a mesma coisa. Eu acho que é assim que a gente trata, né? O Criador. Agora, a energia que a gente tem já de agradecer, sabendo que Ele está cuidando, é isso que vai fazer com que a gente atraia essa resposta mais rápido. Então, meus amores, é isso. Eu quero convidar você nesse momento para a gente partir para o nosso dia conectado com essa força interna, com essa energia amorosa. Eu convido você para refletir sobre a lição de hoje. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que todos os dias, assim como no Clube Indesp, todos os dias eu boto uma mensagem lá. E a mensagem de hoje me deu vontade de ler para você. É desse livrinho aqui, ó, Abrindo Portas Interiores. São 366 mensagens diárias e eu gosto de sempre colocar uma reflexão na minha mente. 18 de março é o dia de hoje. Vou ler para você. Você coloca o seu coração em tudo que faz? Você não pode criar o novo céu e nova terra se faltam os pilares do amor, da dedicação naquilo que faz. Certifique-se que tudo que você faz está sendo feito em nome da glória e de Deus. E então você terá vontade de fazer tudo com perfeição. Lembre-se, nunca faça algo só porque é necessário. Nunca faça algo só porque eu tenho que fazer. Tô reforçando isso. Se sua atitude é essa, antes de começar a tarefa, recolha-se, peça graça e sintonize-se. Sintonize-se com essa sua força interna. Só volte ao trabalho quando a sua atitude tiver mudado e você se sentir em paz e em harmonia. Você verá que quando sua atitude for correta, você será capaz de executar a tarefa, não só por perfeição, mas também a sua tarefa será muito mais produtiva e mais rápida. Quanto mais alma conseguirem executar mais tarefas com o espírito certo, tanto mais depressa o céu será traduzido à terra. Pense nisso hoje. Sabe aquela frase que eu gosto muito? A luz chega antes do som? Conecte com a sua energia amorosa antes de ter uma conversa, antes de começar uma reunião. Permita que o amor seja o fio condutor das suas atitudes. Eu vou procurar fazer o mesmo. Para quem já fez PNL e está aqui, Elina Canal, a Gláucia, só alguns nomes que eu vi, tem uma comunidade do Clube Indesp, onde a gente se encontra toda semana. Um espaço de network, um espaço de aprendizado, um espaço seguro para a gente manter acesa essa chama de tudo que a gente aprendeu. Então manda uma mensagem para mim, vamos juntas construir um mundo melhor, cada vez melhor. E isso serve também para todos que aqui estão. Minha gratidão a todos, um beijo carinhoso.